Ele tinha o carro do ano, a conta bancária cheia e a certeza de que era dono do mundo. Mas bastou uma curva errada numa estrada de terra para esse empresário descobrir que, na verdade, ele era o homem mais pobre da face da terra. O encontro dele com uma misteriosa senhora do interior vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre valor e dinheiro. Mas antes de eu te contar como essa história começa, eu sou muito curioso. De que cidade deste Brasilzão você está me assistindo agora? Escreve aqui nos comentários. E se você gosta de histórias que ensinam e emocionam, já clica em inscrever-se no canal. A lição de hoje é imperdível. O ar-condicionado do sedã alemão de luxo estava ajustado para 18 graus, mas Roberto sentia o suor frio escorrer pelas costas sob a camisa de algodão egípcio. No painel digital, o relógio marcava 14 horas. Ele tinha exatos 45 minutos para chegar à capital e assinar a fusão que tornaria sua empresa a maior do setor logístico da América Latina. O mundo de Roberto era feito de números, prazos inegociáveis e pessoas descartáveis. Ele não via a paisagem que passava borrando pela janela blindada, ele via apenas o reflexo de seu próprio sucesso e o medo terrível de perder tudo. Alô? Júlia? Cancele a reunião com os investidores japoneses, eu disse cancele. Gritava ele pelo viva voz, a voz ecoando dentro do habitáculo silencioso do carro. Eu não me importo se é feriado no Japão, eu pago o salário de vocês para resolverem problemas, não para criarem novos. Foi nesse momento, no auge de sua fúria e soberba, que o destino, ou talvez algo maior, decidiu intervir. Um estrondo seco, como um tiro de canhão, abalou a estrutura do carro. O volante puxou violentamente para a direita. Roberto, com reflexos treinados apenas para desviar de processos judiciais e não de acidentes físicos, pisou no freio com força excessiva. O carro de R$500 mil derrapou na brita solta do acostamento de uma estrada vicinal, um atalho que o GPS jurava ser mais rápido, e mergulhou em um barranco suave, parando apenas quando o para-choque beijou o tronco de uma imensa paineira velha. O silêncio que se seguiu foi o som mais aterrorizante que Roberto já ouvirá. Não havia música. Não havia o zumbido do motor. E, ao olhar para o celular, o ícone que ele mais temia apareceu, sem serviço. Roberto saiu do carro, tonto, o terno impecável agora coberto por uma fina camada de poeira vermelha que invadiu o veículo na batida. O calor do interior de Minas Gerais bateu em seu rosto como um tapa de mão aberta, 35 graus de pura realidade. Ele olhou ao redor. Mato, cerca de arame farpado e uma estrada de terra infinita. Ele era o homem mais poderoso de sua holding, mas ali, naquele quilômetro esquecido por Deus, ele não era ninguém. Gatilho de retenção e inscrição. Antes de continuarmos essa jornada que vai mudar a forma como você vê o dinheiro e a felicidade, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que, mesmo tendo tudo, faltava alguma coisa no seu peito? Se você acredita que a vida é mais do que apenas pagar boletos, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Essa história vai tocar na ferida que você nem sabia que tinha. Vamos descobrir quem vai salvar Roberto. A raiva tomou conta. Ele chutou o pneu furado, amaldiçoou a montadora alemã, xingou a prefeitura e gritou até sua garganta arder. Mas o campo é indiferente ao ego dos homens da cidade. A única resposta que obteve foi o mugido distante de uma vaca e o canto de uma cigarra, que parecia rir do seu desespero. Sem água e sem sinal, ele avistou, a cerca de 500 metros, uma fumaça subindo de uma chaminé modesta. Era uma casa de pau a pique, com paredes caiadas de branco que descascavam revelando a terra por baixo, cercada por um jardim que parecia uma explosão de cores desordenadas, mas estranhamente harmônicas. Roberto caminhou até lá, seus sapatos italianos de couro sendo castigados pelas pedras e espinhos. Ele não ia pedir ajuda, ele ia exigir. Afinal, ele podia pagar. Ele compraria o telefone daquela gente se fosse preciso, compraria o carro deles, compraria a casa se isso o tirasse dali a tempo da reunião. Ao chegar na porteira, um cachorro vira-lata, magro mas de olhar alerta, latiu 2 vezes e abanou o rabo, sem agressividade, apenas anunciando a visita. Na varanda, sentada em uma cadeira de balanço de madeira que rangia ritmicamente, estava ela. Dona Maria. Ela não parecia ter idade. Sua pele era um mapa geográfico de rugas profundas, desenhadas por décadas de sol e sorrisos, mas também de tristezas que Roberto nem poderia imaginar. Ela usava um vestido de chita azul desbotado e tinha um lenço branco amarrado na cabeça. Suas mãos descascavam laranjas com uma precisão cirúrgica, a faca deslizando rente à casca sem ferir a fruta. Roberto parou na frente da varanda, ofegante, suado e irritado. Senhora! Ele chamou, sem nem dizer bom dia. Meu carro quebrou. Preciso de um telefone. Agora. Eu pago a ligação.
Pago R$ 100, R$ 1.000 se for preciso. Onde está o aparelho? Dona Maria parou de descascar a laranja. Ela levantou os olhos. Eram olhos pretos, fundos, úmidos e brilhantes. Olhos que já tinham visto nascer e morrer, que conheciam o tempo da chuva e o tempo da seca. Ela olhou para Roberto não com admiração, nem com medo, e muito menos com a subserviência que ele esperava. Ela olhou para ele com pena. Boa tarde para o senhor também, moço, disse ela, com uma voz que soava como madeira estalando na fogueira. O senhor parece que está com pressa de chegar no fim da vida. Roberto travou. A audácia daquela mulher pobre. Eu não estou para brincadeiras. Eu tenho uma fusão de milhões para assinar. A senhora não tem noção de quem eu sou? Eu sei quem o senhor é, respondeu ela calmamente, voltando a descascar a laranja. O senhor é um homem com sede, sujo de poeira e com o coração batendo rápido demais. Aqui na roça, a gente chama isso de alma desgarrada. Roberto estava prestes a explodir, a gritar, a impor sua autoridade. Mas então, Dona Maria fez algo que desarmou todo o arsenal corporativo dele. Ela apontou a faca para um banco de madeira tosco ao lado dela. Senta. Telefone aqui não pega, graças a Deus. O único sinal que a gente tem é o do galo de manhã e o do grilo de noite. Mas tem café passado na hora e broa de milho. O senhor aceita? Ou o seu dinheiro compra tudo, menos a paz de sentar 5 minutos. Gancho de retenção final do bloco. Roberto, o homem que comandava 3.000 funcionários, sentiu as pernas tremerem. Não pelo cansaço, mas porque, pela primeira vez em 20 anos, alguém lhe disse não e ofereceu algo que ele não podia comprar. Ele não sabia, mas ao sentar naquele banco de madeira, ele estava assinando o contrato mais difícil de sua vida, o encontro consigo mesmo. O que Dona Maria guarda dentro daquela casa simples vai fazer esse milionário chorar como uma criança. E você não vai acreditar no segredo que ela esconde. Gostou desse começo? Essa história está apenas começando e a lição que vem a seguir é de arrepiar. Se você quer saber o que vai acontecer no bloco 2 e descobrir o segredo da Dona Maria, deixe seu like e comente continua. A transformação de Roberto vai te surpreender. Roberto sentou-se. Não porque queria, mas porque seus joelhos cederam. O banco de madeira era duro, polido pelo uso de anos, e rangia sob o peso de seu terno de grife. Ele olhou para o relógio de pulso novamente. 14h15, a reunião começaria em 30 minutos. Ele estava arruinado. Seus concorrentes iriam devorá-lo vivo na manhã seguinte. O pânico subiu pela garganta como bile, um gosto ácido de fracasso que ele não sentia desde que era um menino pobre tentando vender balas no sinal para ajudar a mãe. Dona Maria levantou-se com uma dificuldade que denunciava dores antigas nos quadris, mas sem soltar um gemido sequer. Ela entrou na casa escura e fresca, e Roberto ficou ali, sozinho na varanda, olhando para o horizonte de morros verdes que pareciam muralhas de uma prisão a céu aberto. O silêncio era tão absoluto que ele podia ouvir o zumbido do próprio sangue nos ouvidos. Poucos minutos depois, o cheiro invadiu o ar. Não era o cheiro de café expresso queimado das máquinas do escritório, nem o aroma artificial das cafeterias de shopping. Era cheiro de terra, de grão torrado no fogão a lenha, de fumaça e de açúcar caramelizado. Um cheiro que ativou uma memória primitiva no cérebro de Roberto, algo que ele havia enterrado sob camadas de concreto e ambição. Ela voltou trazendo uma bandeja de metal amassada, com 2 xícaras de ágata lascadas e um prato com fatias grossas de broa de milho, daquelas que esfarelam só de olhar. Bebe, ordenou ela, estendendo a xícara. Café de rico é feito para acordar. Café de roça é feito para lembrar. Roberto segurou a xícara quente. Suas mãos tremiam. Ele tomou um gole. O líquido desceu queimando, doce e forte, revigorando instantaneamente, mas também trazendo uma estranha melancolia. A senhora não tem um carro, uma carroça, um cavalo, qualquer coisa. Roberto implorou, pousando a xícara. Eu pago R$ 5.000 agora por uma carona até a rodovia. Dona Maria sentou-se novamente em sua cadeira de balanço. O rangido nheque-nheque parecia marcar um tempo diferente, um tempo que não obedecia aos ponteiros do relógio de Roberto. Dinheiro o senhor tem muito, já vi. Mas o senhor tem pressa. E a pressa é uma ladra, moço. Ela rouba o gosto da comida, rouba o cheiro da chuva e rouba a infância dos filhos. O senhor tem filhos? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Tenho. Uma menina. Bia. Ela tem. Ele hesitou. Quantos anos a Bia tinha? 8. 9. Ele perdeu a última festa de aniversário porque estava em Dubai. Ela tem 10 anos.
E qual a cor favorita da Bia? Perguntou Dona Maria, olhando para o horizonte, sem encarar Roberto. Roberto abriu a boca para responder e congelou. Rosa. Não, isso foi há 2 anos. Azul. Ele não sabia. Ele comprava os presentes mais caros, mandava a secretária escolher as bonecas importadas, mas ele não sabia a cor favorita da própria filha. O silêncio dele foi a resposta mais barulhenta daquela tarde. Gatilho de retenção e inscrição. Pare um pouco agora. Respire fundo. Se eu te perguntasse hoje, sem pensar, você sabe qual é o sonho do seu filho? Você sabe o que faz sua esposa ou seu marido sorrir quando ninguém está olhando? Às vezes, a gente corre tanto para dar o melhor para nossa família que esquecemos de dar a nós mesmos. Se essa pergunta doeu em você como doeu no Roberto, curta este vídeo. Vamos mostrar para o algoritmo que aqui a gente fala de vida real, não de aparência. E se você quer aprender a valorizar o que realmente importa, se inscreva. A lição da Dona Maria está só começando. Roberto sentiu uma lágrima de raiva se formar no canto do olho. Raiva de si mesmo. Não, ele preferia sentir raiva dela. Era mais fácil culpar a velha camponesa intrometida do que olhar para o abismo dentro de si. Olha, minha vida pessoal não interessa. Eu preciso sair daqui. A senhora disse que seu filho vem. Que horas ele vem? Meu filho, o Zé, foi na cidade vender queijo. Ele só volta quando o sol baixar. O trator dele é barulhento, a gente ouve de longe. Até lá, o senhor é meu convidado. Ou meu prisioneiro, se a sua cabeça não parar de brigar com a realidade. Roberto levantou-se, frustrado, e começou a andar de um lado para o outro na varanda de terra batida. Ele pegou o celular. 1% de bateria. O ícone vermelho piscava como uma contagem regressiva para a morte social dele. Isso é um pesadelo, ele murmurou. Pesadelo é acordar e não ter ninguém para dar bom dia, moço, disse Dona Maria, com uma seriedade súbita. Pesadelo é ter a mesa cheia e o coração vazio. O senhor acha que é dono do mundo porque tem esse terno bonito e esse relógio que brilha. Mas me diga, se o senhor morresse agora, aqui nessa varanda, de um ataque do coração de tanto nervoso, quem ia chorar de saudade e quem ia chorar pela herança? A frase atingiu Roberto como um soco no estômago. Ele se lembrou da esposa, Cláudia. O casamento deles era um acordo de convivência há anos. Dormiam em quartos separados. Conversavam através de advogados e assistentes. E seus amigos? Sócios que brindariam com champanhe caro no seu velório enquanto planejavam como dividir suas ações. Ele olhou para Dona Maria. Ela parecia ler a alma dele. Por que a senhora está fazendo isso comigo? Perguntou ele, a voz falhando, a arrogância começando a rachar. Porque Deus não desperdiça um acidente, meu filho. Se ele te jogou na minha paineira, é porque você precisava frear. E já que o Senhor não freou por bem, a vida freou o Senhor por mal. Dona Maria levantou-se e caminhou até uma pequena estante na parede da varanda. Havia ali um rádio de pilha antigo, um terço pendurado e um porta-retratos virado para baixo. Ela pegou o porta-retratos, passou a mão enrugada sobre o vidro com carinho e o estendeu para Roberto. O senhor acha que eu sempre fui essa velha do interior? O senhor acha que eu não sei o que é ter dinheiro, poder e pressa? Roberto pegou a foto. Seus olhos se arregalaram. A imagem em preto e branco mostrava uma mulher jovem, lindíssima, vestida com um traje de gala, descendo de um carro que, para a época, valia uma fortuna. Ao fundo, uma mansão que faria a casa de Roberto parecer um barraco. E ao lado da mulher, um homem que Roberto reconheceu dos livros de história econômica do país. Um magnata da indústria têxtil da década de 70. A mulher na foto era Dona Maria. Eu já tive o mundo na palma da mão, Roberto, disse ela, chamando pelo nome pela primeira vez, sem que ele tivesse dito como se chamava. E eu perdi tudo. Não o dinheiro. O dinheiro eu dei. Eu perdi o que realmente importava. E eu vou te contar como, para que você não cometa o mesmo erro. Mas antes, coma a broa. Saco vazio não para em pé, e a história é pesada. O celular de Roberto vibrou uma última vez e a tela apagou completamente. Escuridão total. Agora, ele não tinha conexão com o mundo lá fora. Ele estava preso no tempo, com uma ex-milionária que vivia numa casa de pau a pique e que parecia guardar os segredos que poderiam salvá-lo ou destruí-lo de vez. Gancho de retenção final do bloco. Quem é, de verdade, a Dona Maria? Como uma mulher que vivia em mansões e andava com os homens mais ricos do país acabou sozinha, no meio do mato, descascando laranjas. O que ela fez com a fortuna dela? E o mais assustador,
Como ela sabia o nome do Roberto se ele não disse? Roberto acaba de descobrir que o buraco é muito mais embaixo. No próximo bloco, o passado de Dona Maria vai ser revelado, e é uma história de traição, tragédia e uma promessa feita num leito de morte que vai fazer você repensar cada centavo que tem no bolso. Você não pode perder o bloco 3. Comente, eu quero saber se você está curioso para o segredo ex-milionária. Roberto segurava o porta-retratos como se fosse uma granada sem pino. Ele reconhecia aquele rosto. Não pelas rugas que via agora, mas pelos traços de altivez que estudará na faculdade de economia. Aquela não era uma simples camponesa. Aquela era Maria Eugênia Sampaio, a dama de ferro da exportação, uma mulher que, nos anos 80, controlava metade da frota de caminhões do estado. Uma lenda que desapareceu do mapa misteriosamente há 3 décadas. Todos diziam que ela tinha se mudado para a Suíça, ou morrido em uma clínica de repouso exclusiva. Ninguém imaginaria que a dama de ferro estava ali, com as unhas sujas de terra, servindo café em xícara de ágata no meio do nada. Você é Maria Eugênia. Roberto gaguejou. Você tinha um império. Você tinha jatos, prédios na Avenida Paulista. O que aconteceu? Um golpe. Seus sócios te roubaram. Dona Maria soltou uma risada seca, sem alegria. Ela pegou um pedaço da broa de milho e esfarelou entre os dedos, jogando para as galinhas que ciscavam no terreiro. Ninguém me roubou, Roberto. Ninguém consegue roubar quem já está vazio por dentro. Eu não perdi meu dinheiro. Eu me livrei dele. Porque ele estava queimando a minha pele. Roberto sentou-se novamente, agora com uma curiosidade mórbida que superava sua pressa. Ninguém se livra de fortunas, Dona Maria. Isso é contra a natureza. O objetivo do jogo é acumular. Quem tem mais, ganha. Ganha o quê? Ela retrucou, virando-se bruscamente para ele. Seus olhos brilharam com uma ferocidade antiga. Ganha um caixão de mogno mais caro. Ganha bajuladores que cospem no seu túmulo assim que você vira as costas. Deixa eu te contar uma história, seu moço apressado. A história da mansão de cinzas. Ela começou a falar, e a voz dela parecia transportar Roberto para outra época. Eu era pior que você. Você grita com seus funcionários pelo telefone. Eu demitia pais de família na véspera de Natal porque os números não batiam. Eu construí uma casa. Ah, Roberto, não era uma casa. Era um palácio. 40 cômodos. Lustres de cristal que custavam o preço dessa roça inteira. Eu tinha um marido, o Alberto. Um homem bom, pacato, que só queria plantar orquídeas e ver o filho crescer. E eu tinha o Zé, meu menino. Dona Maria fez uma pausa, olhando para as próprias mãos calejadas. Eu viajava 300 dias por ano. Quando eu estava em casa, estava dando festas para governadores, empresários, gente que comia da minha comida e falava mal de mim na saída. Alberto me implorava, Maria, para. A gente já tem dinheiro para 10 gerações. Vamos viver. E eu respondia, você pensa pequeno, Alberto. Eu estou construindo um legado. Legado, sussurrou Roberto. Era a palavra que ele mais usava em suas palestras motivacionais. É, legado. Ela cuspiu a palavra com amargura. O dia que minha vida acabou não foi numa terça-feira chuvosa. Foi num sábado de sol. Era aniversário de 7 anos do Zé. Eu tinha prometido, Roberto. Eu jurei por Deus que estaria lá. Ele queria que eu visse ele andar de bicicleta sem as rodinhas. Coisa boba, né? Mas para ele, era a Copa do Mundo. Roberto sentiu um frio na espinha. Ele havia perdido a apresentação de balé da Bia mês passado. Prometera ir, mas surgiu uma crise na filial do Sul. E você foi? Perguntou ele, quase com medo da resposta. Não. A voz de Dona Maria falhou. Surgiu uma oportunidade de comprar uma concorrente falida. Era o negócio da década. Eu mandei o motorista levar presentes. Mandei um pônei, Roberto. Um pônei de verdade. Achei que o bicho ia substituir a mãe. Fiquei no escritório até às 10 da noite. Quando cheguei em casa, ela parou. O som das cigarras parecia ter aumentado, ensurdecedor. Quando cheguei em casa, vi as luzes da ambulância. Não foi um acidente com o Zé, graças a Deus. Foi o Alberto. Ele tinha passado o dia inteiro tentando animar o menino, que chorava perguntando da mãe. Alberto teve um infarto fulminante no jardim, brincando de esconde-esconde. Ele morreu sozinho, Roberto. O Zé, com 7 anos, ficou balançando o pai, achando que ele estava dormindo, enquanto eu assinava papéis a 200 quilômetros de distância.
Gatilho de retenção e inscrição. É difícil ouvir isso, não é? A gente acha que tem todo o tempo do mundo. A gente acha que amanhã eu brinco, amanhã eu visito, amanhã eu peço desculpas. Mas a verdade, meus amigos, é que o amanhã é um cheque pré-datado que a vida pode não compensar. Se você tem alguém que está esperando sua atenção hoje, não espere o bloco terminar. Prometa para si mesmo que vai abraçar essa pessoa. E se essa história está fazendo seu coração bater mais forte, se inscreva no canal. Aqui a gente não conta só histórias, a gente acorda para a vida. Roberto estava pálido. Ele não conseguia engolir a saliva. Eu sinto muito. Foi tudo que conseguiu dizer. Não sinta por mim. Sinta por você. Dona Maria levantou-se e foi até a beira da varanda. No velório, estava cheio de gente importante. Ministros, banqueiros. Mas o Zé não quis segurar minha mão. Ele olhava para mim como se eu fosse uma estranha. Naquela noite, eu entrei no meu quarto, aquele quarto enorme, cheio de obras de arte, e percebi que eu morava numa mansão de cinzas. Tudo aquilo era pó. O dinheiro não trazia o Alberto de volta e não comprava o amor do meu filho. E o que a senhora fez? Eu vendi tudo. Cada centavo. Criei uma fundação para ajudar quem precisava, paguei indenizações justas para quem eu prejudiquei, e peguei o Zé. Eu disse para ele: filho, a mamãe vai aprender a ser gente. Comprei esse sítio, onde meu avô nasceu. No começo, o Zé me odiava. Ele sentia falta dos brinquedos, do luxo. Mas hoje ele é o homem mais feliz que eu conheço. E eu? Eu sou feliz descascando laranja e vendo o sol se pôr, porque agora eu tenho tempo. E o tempo, Roberto, é o único luxo que o dinheiro não compra. Roberto olhou para o próprio relógio de 30 mil reais. Ele tinha parado de funcionar. A bateria acabará de vez ou a mecânica suíça não aguentará a batida. Era apenas um bracelete de metal pesado e inútil em seu pulso. De repente, um som rompeu o silêncio. Um ronco grave, mecânico, crescendo ao longe. Pop, 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 pop. Era o trator. O Zé está chegando, disse Dona Maria, e pela primeira vez, Roberto viu um sorriso genuíno iluminar aquele rosto enrugado. Ele não gosta muito de gente da cidade, Roberto. Especialmente de homens que usam terno e têm olhar de tubarão. Reze para ele estar de bom humor. Roberto sentiu um novo tipo de medo. Não o medo de perder a reunião, mas o medo de ser julgado. Ele, o poderoso CEO, estava prestes a ser confrontado por um homem que cresceu vendo a mãe renunciar ao império que Roberto tanto idolatrava. Mas antes que o trator apontasse na curva da estrada, Roberto ouviu um zumbido diferente. Vinha do bolso interno do paletó. Não era o seu celular pessoal. Era o telefone de emergência via satélite, um aparelho que ele mantinha apenas para catástrofes extremas e que raramente checava. Ele tinha esquecido que estava lá. Ele sacou o aparelho tijolão. Havia sinal. Uma única mensagem de texto piscava na tela minúscula. Ele abriu a mensagem. O sangue de Roberto gelou nas veias, fazendo esquecer o calor de Minas Gerais. A mensagem dizia: Senhor Roberto, não volte para a empresa. A Polícia Federal acabou de entrar no prédio. Emitiram um mandado. O senhor foi traído pelo seu sócio. Fuja. Roberto olhou para Dona Maria, que sorria esperando o filho. Ele olhou para a estrada onde o trator vinha chegando. E olhou para a mensagem. Ele não era mais um empresário atrasado para uma reunião. Ele era um fugitivo. O mundo de Roberto acabou de desmoronar. A reunião que ele tanto queria chegar era, na verdade, uma armadilha que o levaria direto para a prisão. Quem o traiu? E agora? Ele está preso no meio do mato, com o carro quebrado, sem sinal no celular principal, e a única pessoa que sabe onde ele está é o filho de Dona Maria, que está chegando e odeia homens de terno. Será que Roberto vai contar a verdade para Dona Maria? Ou vai tentar usar a família dela para fugir? O Zé vai ajudá-lo ou entregá-lo? O bloco 4 vai ser tenso, cheio de adrenalina e uma decisão impossível. Se você quer ver o circo pegar fogo, digite fuga nos comentários e deixe seu like. O som do trator era como um trovão que não cessava. Pop, pop, pop. A máquina surgiu na curva da estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que tingiu o pôr do sol de sangue. Era um trator antigo, remendado com arame e peças de outros veículos, mas forte, brutal, uma besta de carga que não conhecia delicadeza. No volante estava Zé. Se Roberto esperava um caipira ingênuo, ele estava redondamente enganado. Zé era uma montanha de homem. Ombros largos que pareciam carregar o peso do sítio inteiro, braços grossos queimados de sol,
e um rosto que parecia esculpido em pedra-sabão, duro, impenetrável e marcado por uma cicatriz fina que descia da têmpora até o maxilar. Ele usava um chapéu de palha velho e uma camisa suja de graxa e terra. Roberto escondeu o telefone via satélite no bolso interno do paletó com mãos trêmulas. O suor agora ensopava sua camisa, não pelo calor, mas pelo terror gelado que a mensagem de texto havia injetado em suas veias. Traído. Polícia Federal. Mandado de prisão. O trator parou com um suspiro hidráulico. O silêncio voltou, mas agora estava carregado de pólvora. Zé desligou o motor, desceu num salto pesado e caminhou em direção à varanda sem dizer uma palavra. Ele passou pelos destroços do carro de Roberto no barranco, lançando apenas um olhar de desprezo para a lataria retorcida. Mãe, disse Zé, a voz grave fazendo o assoalho da varanda vibrar. Ele beijou a testa de Dona Maria com uma ternura que contrastava com seu tamanho. Em seguida, ele virou-se lentamente para Roberto. Quem é o dono do entulho lá embaixo? Roberto tentou assumir sua postura de CEO. Estufou o peito, ajeitou a gravata, agora frouxa, e tentou sorrir. Boa tarde. Sou o Roberto. Tive um imprevisto. Seu carro, digo, seu trator. Ele pode me levar até a cidade vizinha? Eu pago o dobro do valor do veículo pela corrida. Zé estreitou os olhos. Ele não olhou para o relógio de Roberto, nem para o terno. Ele olhou direto nos olhos do empresário. O senhor acha que meu trator é táxi de madame? Zé cuspiu no chão, perto da bota de couro de Roberto. Aquele carro lá embaixo é perda total. E pelo jeito que o senhor tá tremendo, a perda não foi só material. O que o senhor tá devendo? Como assim devendo? Roberto recuou um passo. Eu sou a vítima aqui. Vítima não sua frio desse jeito num calor de 30 graus, moço. Vítima não fica olhando para a porteira com cara de quem espera o diabo chegar. Zé deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Roberto. Minha mãe tem coração mole, ela dá café para qualquer alma penada. Mas eu não. Eu sinto cheiro de problema de longe. E o senhor fede a problema. Gatilho de retenção e inscrição. Zé tem aquele faro que a gente só adquire apanhando da vida, não é? Aquele instinto que diz quando alguém está mentindo. Você conhece alguém assim, que lê as pessoas só pelo olhar? Ou você é essa pessoa? Se você valoriza a sinceridade acima de tudo, já deixa o like. O Roberto está encurralado entre a cruz e a espada, e o que vai acontecer agora vai provar que dinheiro não compra caráter. Dona Maria, que até então observava em silêncio, pigarreou. José, modos. O moço está ferido. A alma dele está ferida. A alma dele está suja, mãe. Zé retrucou, sem tirar os olhos de Roberto. Olha para ele. Ele não quer ajuda para consertar o carro. Ele quer fugir. De quem o senhor está fugindo, Roberto? Agiota? Polícia? Ou de mulher casada? A pressão foi demais. Roberto, o homem que negociava fusões bilionárias sem piscar, desmoronou. Ele sentou-se novamente no banco, cobrindo o rosto com as mãos. A imagem da Polícia Federal invadindo seu escritório, levando seus computadores, a humilhação pública, a traição de seu sócio, Ricardo, seu melhor amigo de faculdade, o padrinho de sua filha. Tudo isso caiu sobre ele como uma tonelada de tijolos. É a polícia, Roberto sussurrou, a voz abafada pelas mãos. O silêncio na varanda ficou pesado. Zé cruzou os braços, sua expressão endurecendo ainda mais. Bandido! Eu sabia. Zé virou-se para a mãe. Eu vou amarrar ele e levar para a estrada. Quando a viatura passar, a gente entrega. Não quero essa sujeira na nossa terra. Espere! Gritou Roberto, levantando-se desesperado. Ele sacou o telefone via satélite e mostrou a mensagem para Zé. Eu não fiz nada. Eu juro. Foi meu sócio. Ricardo. Ele desviou o dinheiro, ele fez as manobras fiscais, eu só assinava. Eu confiava nele. Ele armou para mim para ficar com a empresa inteira. Zé leu a mensagem na tela pequena. Ele leu devagar, saboreando cada palavra. Depois olhou para Roberto. Eu só assinava. Zé repetiu com escárnio. É sempre assim. O rico nunca sabe de nada. A caneta é de ouro, mas a mão é de cera. O senhor assinou, o senhor concordou. Se não leu, é burro. Se leu e assinou, é cúmplice. De qualquer jeito, não é problema meu. Zé avançou para pegar Roberto pelo braço. Roberto era um homem de escritório. Contra a força bruta de Zé, ele seria como um boneco de pano. Por favor, Roberto implorou,
lágrimas de verdade escorrendo agora, misturadas com a poeira. Eu tenho uma filha. A Bia. Se eu for preso agora, eu nunca mais vou ver minha menina crescer. O Ricardo vai ganhar. O mal vai vencer. Vocês parecem pessoas de Deus. Não deixem a injustiça acontecer. A mão de Zé parou no ar, a centímetros do ombro de Roberto. A menção à filha tocou numa ferida. Mas foi a voz de Dona Maria que parou o tempo. José. Ela disse, com a autoridade da antiga dama de ferro. Abaixa essa mão. Mãe, ele é procurado. Se a gente esconder ele, a gente vira cúmplice. A senhora quer perder o sítio? Quer voltar para aquela vida de desgraça? Eu não quero voltar para a vida de desgraça, meu filho. Mas também não quero ser juíza. Dona Maria caminhou até Roberto e pegou o queixo dele, levantando seu rosto. Ela olhou no fundo dos olhos dele, procurando a verdade. Roberto, olhe para mim. Não minta para uma velha que já viu o diabo de perto. Você roubou? Não, Roberto soluçou. Eu fui arrogante. Eu fui cego. Eu fui ganancioso. Mas eu não roubei. Eu trabalhei cada dia da minha vida. Dona Maria sustentou o olhar por longos segundos. Parecia que ela estava pesando a alma dele numa balança invisível. Zé, disse ela, sem desviar o olhar de Roberto. Lembra quando seu pai morreu? Lembra quem eram os homens da lei que vieram aqui cobrar as dívidas que não existiam? Lembra quem eram os amigos que viraram as costas? Às vezes, meu filho, a lei dos homens é torta. E a justiça de Deus escreve certo por linhas tortas. Mãe, Zé suspirou, frustrado, passando a mão no rosto. A senhora vai se arrepender disso. Talvez. Mas eu prefiro me arrepender de ajudar um pecador do que de entregar um inocente para os lobos. Nesse momento, um som cortou o ar. Diferente do trator. Era um som rítmico, vindo do céu. Tuk 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 tuk. Roberto congelou. Ele conhecia aquele som. Era um helicóptero. E longe, na estrada, o som agudo de sirenes começou a crescer. Eles me acharam, Roberto sussurrou, o pânico embranquecendo seus lábios. O GPS do carro, o rastreador do celular. Eles sabem que eu estou aqui. Zé olhou para o céu, depois para a estrada. O instinto protetor falou mais alto que o desprezo. Aquele sítio era o santuário dele. Ninguém, nem polícia, nem bandido, entrava ali sem permissão. Maldição, praguejou Zé. Ele agarrou Roberto pelo colarinho, mas desta vez não para bater. Escuta aqui, doutor. Se você estiver mentindo, eu mesmo te enterro vivo. Mas se for verdade, a gente não entrega ninguém para ser comido por cobra. Vem, Zé puxou Roberto com força. Esquece o terno. Esquece o telefone. Joga esse aparelho no chiqueiro dos porcos, agora. Eles vão rastrear o sinal até a lama. Roberto jogou o telefone satelital, um aparelho de R$ 5.000, direto na lama fétida onde os porcos grunhiam. Para onde a gente vai? Perguntou Roberto, correndo atrás de Zé. Pro lugar onde o seu dinheiro não vale nada e onde satélite nenhum enxerga, respondeu Zé, abrindo um alçapão de madeira escondido sob fardos de feno no celeiro. Bem-vindo ao mundo real, Roberto. Reza para não ter claustrofobia. Dona Maria ficou na varanda, sentou-se na cadeira de balanço e pegou sua faca e outra laranja. As sirenes estavam na porteira. O helicóptero estava quase em cima da casa. Ela começou a descascar a fruta, calmamente. Ela seria a primeira linha de defesa. E a Dama de Ferro estava pronta para dar seu show. Gancho de retenção final do bloco. A polícia chegou. O cerco se fechou. Roberto está escondido num buraco escuro embaixo do celeiro, respirando poeira e medo, enquanto Zé tenta disfarçar os rastros. Mas lá fora, Dona Maria, uma senhora de aparência frágil, vai ter que encarar a Polícia Federal sozinha. Será que eles vão reconhecê-la como a ex-magnata desaparecida? Será que ela vai conseguir mentir olhando nos olhos da lei? Roberto está prestes a ouvir, lá do seu esconderijo, algo que vai mudar toda a história. O delegado que está batendo na porta tem uma voz familiar. Uma voz que Roberto conhece muito bem. Quem será? Prepare-se, o bloco 5 vai explodir sua mente. Comente quem é o delegado, para eu liberar a continuação agora. A escuridão debaixo do celeiro tinha cheiro de mofo, terra úmida e medo. Roberto estava encolhido em posição fetal, abraçando os joelhos, o terno italiano agora apenas um pano sujo que não lhe servia de proteção. Acima de sua cabeça, através das frestas do assoalho de madeira velha, ele via feixes de luz cortando a poeira. O som das hélices do helicóptero diminuía,
mas o barulho de pneus derrapando na brita anunciava a chegada da cavalarida. Portas de carros bateram com força. Vozes alteradas. Botas pesadas pisando na varanda, fazendo poeira cair sobre os olhos de Roberto. Dona! Gritou uma voz. Não era uma voz de autoridade policial padrão. Era uma voz impaciente, arrogante, acostumada a dar ordens e não a fazer perguntas. Roberto parou de respirar. Seu coração parecia um tambor batendo contra as costelas, tão alto que ele temia que pudessem ouvi-lo através do chão. Ele conhecia aquela voz. Era Ricardo. Seu sócio. Seu padrinho de casamento. O homem com quem ele dividia o escritório há 15 anos. O homem que, segundo a mensagem, o havia traído. Boa tarde para o senhor também, respondeu Dona Maria. A voz dela estava calma, polida, como se estivesse recebendo visitas para o chá, e não uma tropa de invasores armados. A educação mandou lembrança e perguntou por que o senhor não a trouxe. Não me venha com gracinhas, senhora, Ricardo rosnou. Nós rastreados o sinal do celular até aqui. Um Mercedes blindado está enfiado na sua árvore. Onde está o motorista? Onde está o Roberto? Ah, o moço do carro prateado. Dona Maria fez uma pausa teatral. Roberto, lá embaixo, apertou os olhos. O que ela faria? Ele esteve aqui. Bebeu café. Estava muito nervoso, coitado. Disse que precisava chegar na cidade. Saiu a pé pela estrada velha faz uns 20 minutos. Se correrem, alcançam. Houve um silêncio. Roberto ouviu passos pesados circulando a varanda. Delegado, disse Ricardo, a voz destilando veneno. O senhor acredita nessa velha? O carro está destruído. Ele não teria condições de andar longe. Ele está escondido aqui. Mande seus homens revirarem tudo. Com todo respeito, doutor Ricardo, respondeu uma voz rouca, a do delegado. A gente não pode invadir propriedade privada sem mandado, e o nosso mandado é de prisão, não de busca e apreensão domiciliar. Se a senhora diz que ele foi, a gente tem que verificar a estrada primeiro. Eu pago o seu salário, seu imbecil. Ricardo explodiu. Eu não quero ele preso. Eu quero ele encontrado. Antes que ele abra a boca. Entendeu ou preciso desenhar? Lá embaixo, uma lágrima quente escorreu pelo rosto de Roberto. A confirmação doeu mais que o acidente de carro. Ricardo não estava ali para garantir que a justiça fosse feita. Ele estava ali para garantir que Roberto nunca se defendesse. Era uma queima de arquivo. Gatilho de retenção e inscrição. Você já sentiu a dor de uma traição? Aquela facada nas costas dada por quem sentava na sua mesa e comia do seu pão? Roberto está ouvindo, ao vivo, seu melhor amigo encomendar o fim dele. O mundo corporativo é uma selva, mas a selva de verdade, onde Dona Maria reina, tem regras diferentes. Se você quer ver a justiça divina agir contra esse traidor, deixe seu like agora. Vamos mostrar que o bem ainda vence o mal, nem que seja na base da esperteza. Na varanda, o clima esquentou. Ricardo deu um passo em direção a Dona Maria. Escuta aqui, vovó. Eu sei que a senhora está escondendo ele. Eu vejo nos seus olhos. O Roberto é um covarde. Ele não andaria no mato. Quanto a senhora quer? 10 mil. 20 mil. Eu tenho dinheiro vivo no carro. Me entrega o Roberto e a senhora reforma esse barraco caindo aos pedaços. Foi então que a atmosfera mudou. O som da cadeira de balanço parou. Dona Maria levantou-se. Não como uma senhora doente, mas com a postura da Maria Eugênia Sampaio de 30 anos atrás. Doutor Ricardo, não é? A voz dela gelou o ar, mais cortante que vento sul no inverno. O senhor acha que tudo tem preço porque o senhor se vendeu barato. O senhor olha para minha casa e vê cacos. Eu olho e vejo um lar. Coisa que o senhor, com todo esse dinheiro no bolso e esse ódio no coração, nunca vai ter. Sua velha atrevida. Ricardo avançou, levantando a mão. Tenta. A voz de Zé trovejou vinda da lateral da casa. Zé apareceu segurando uma foice, suja de capim, mas afiada o suficiente para fazer a luz do sol refletir no metal. Ele não estava gritando. Ele estava mortalmente calmo. Levanta a mão para minha mãe, e eu te prometo que você volta para a cidade precisando de alguém para limpar sua bunda pro resto da vida. Os policiais levaram as mãos aos coldres. A tensão era palpável. Um movimento errado e seria um banho de sangue. Dona Maria levantou a mão, parando o filho. Calma, Zé. O doutor Ricardo já estava de saída. Ele percebeu que o dinheiro dele aqui vale menos que esterco de vaca.
Esterco pelo menos serve para adubar a terra. O dinheiro dele só serve para sujar a mão. Ricardo olhou para Zé, para a foice, e para os olhos destemidos de Dona Maria. Ele recuou. Covardes só são valentes quando têm certeza da vitória. Diante daquela muralha de dignidade, ele fraquejou. Vamos revistar a estrada, ordenou Ricardo, ajeitando o terno, tentando recuperar a dignidade. Mas eu vou deixar uma viatura na porteira. Se o Roberto aparecer aqui, ele é meu. E senhora, reze para eu não descobrir que está mentindo. Acidentes acontecem em casas velhas de madeira. O fogo pega muito rápido. A ameaça pairou no ar. Ricardo virou as costas e caminhou para o carro. Vamos! Gritou ele para os policiais. Os carros manobraram e saíram cantando pneu, levantando poeira novamente. O som dos motores foi diminuindo até sumir na estrada. O silêncio voltou ao sítio, mas agora era um silêncio trêmulo. Dona Maria caiu sentada na cadeira, as mãos tremendo levemente. Zé correu para ampará-la. Mãe, a senhora está bem? Estou, meu filho. Estou. Ela respirou fundo. Só não gosto de lidar com gente que tem a alma podre. O cheiro demora a sair. Zé foi até o celeiro e bateu 3 vezes no chão com o cabo da foice. Pode sair, fugitivo. O ar tá limpo. Por enquanto. O alçapão se abriu. Roberto saiu, coberto de teias de aranha e pó, mas com os olhos vermelhos de chorar e de raiva. Ele não parecia mais o CEO arrogante do Bloco 1. Ele parecia um homem que tinha acabado de nascer, arrancado à força de um útero de ilusões. Ele olhou para Dona Maria. Ele queria agradecer, queria oferecer dinheiro, queria prometer o mundo. Mas as palavras de Ricardo ainda ecoavam. Acidentes acontecem. O fogo pega rápido. Eles vão voltar, disse Roberto, a voz rouca. Ele ameaçou vocês. Eu não posso ficar aqui. Eu vou colocar a vida de vocês em risco. A vida da gente é risco desde que nasce, moço, disse Zé, limpando a foice. Mas agora o senhor é problema nosso. E Sampaio nenhum abandona a carga no meio da estrada. Sampaio. Roberto olhou para Zé, confuso. É o nosso sobrenome, disse Dona Maria. E agora, Roberto, nós temos um problema maior que a polícia. Aquele homem, o Ricardo, ele não vai só vigiar a estrada. Ele vai tentar te caçar com tecnologia. Nós precisamos sumir com você. E para isso, você vai ter que morrer. Roberto arregalou os olhos. Como é? O Roberto empresário morreu naquele acidente, disse Dona Maria, com um brilho astuto no olhar. Se você quer sobreviver e derrubar aquele homem que te traiu, você vai ter que virar outra pessoa. Zé, traz a tesoura de tosquiar e as roupas do seu falecido pai. Hoje à noite, a gente vai fazer um velório. Dona Maria não está para brincadeira. Para salvar Roberto, ela decidiu matá-lo. Um plano ousado, perigoso e genial está se formando na mente da ex-milionária. Roberto vai ter que deixar toda a sua vaidade de lado e assumir uma nova identidade para destruir seu inimigo de dentro para fora. Você teria coragem de fingir a própria morte e viver como um fantasma para provar sua inocência? O que será que Dona Maria vai fazer com a aparência do Roberto? O Bloco 6 traz a transformação mais radical que você já viu. Digite a vingança se você quer ver o Roberto dar o troco. A noite caiu sobre o sítio com um peso que Roberto desconhecia na cidade. Na capital, a noite era laranja, iluminada por postes e letreiros de neon. Ali, a escuridão era absoluta, quebrada apenas pela chama amarela e trêmula de um lampião a querosene pendurado na varanda dos fundos. Roberto estava sentado num toco de madeira, no quintal, tremendo de frio e de choque. À sua frente, Zé afiava uma tesoura grande, daquelas usadas para tosquiar ovelhas ou cortar crina de cavalo. O som do metal raspando na pedra de amolar, arrepiava a espinha do empresário. O senhor tem certeza disso? Roberto perguntou, a voz sumindo. Dona Maria estava ao lado, segurando um espelho de mão antigo e uma pilha de roupas dobradas que cheiravam a naftalina e alfazema. Certeza quem tem é a morte, meu filho. Nós só temos escolhas. O Roberto CEO, o homem da capa de revista, é muito visível. Ele tem o cabelo penteado para trás com gel importado, a barba desenhada a laser e a pele de quem nunca tomou sol sem protetor fator 50. Esse homem é uma isca. E nós não queremos pescar tubarões, queremos nos esconder deles. Zé se aproximou. Ele não foi bruto, mas foi firme. Segurou a cabeça de Roberto com suas mãos grandes. Fecha o olho e segura o choro. Cabelo cresce. Vida, não.
A tesoura entrou em ação. As mechas de cabelo, cuidadosamente cortadas em salões que cobravam R$ 300, começaram a cair na terra batida, misturando-se à poeira e ao esterco das galinhas. Roberto sentiu cada tesourada como se estivessem cortando um pedaço da sua identidade. Aquele cabelo era sua marca registrada. Era o seu capacete de guerra nas reuniões de diretoria. Quando Zé terminou, Roberto passou a mão na cabeça. Estava quase raspado, irregular, o couro cabeludo branco e sensível exposto ao ar da noite. Zé então pegou um sabão de cinzas, feito em casa, forte, capaz de tirar graxa de motor, e mandou Roberto lavar o rosto. Tira esse cheiro de perfume francês. Aqui, se você cheirar diferente do mato, os bichos estranham. E os homens maus também. Depois do banho de gato com água gelada da bica, Dona Maria estendeu as roupas. Eram calças de brim grosso, gastas nos joelhos, uma camisa de flanela xadrez que já vira dias melhores e um par de botas de couro cru, endurecidas pelo tempo. Eram do Alberto, disse ela, com a voz embargada. Ele usava isso para plantar. São roupas de homem que constrói, Roberto. Não de homem que destrói. Vista. Roberto vestiu-se. As roupas eram largas nos ombros, mas apertadas na cintura. O tecido pinicava. As botas eram pesadas como âncoras. Dona Maria então estendeu o espelho. Roberto olhou. Ele não se reconheceu. O homem no reflexo não era o Dr. Roberto Sampaio. Era um estranho. Um retirante. Um ninguém. O corte de cabelo mal feito, as olheiras profundas de cansaço, a barba por fazer e a roupa de trabalhador rural o transformaram completamente. Meu Deus! Ele sussurrou. Eu pareço um mendigo. Não, corrigiu Dona Maria, severa. Você parece um homem de verdade. Sem as máscaras. O que você vê aí é a única coisa que sobrou, você mesmo. E é com esse homem que vamos ter que trabalhar. Gatilho de retenção e inscrição. Olhar no espelho e não ver os títulos, os cargos e o saldo bancário é o teste mais difícil que existe. Quem é você quando tira o uniforme do trabalho? Quem é você quando ninguém está aplaudindo? Roberto está descobrindo que, sem o dinheiro, ele se sente nu. Mas mal sabe ele que essa roupa de mendigo vai ser a armadura mais forte que ele já usou. Se você acredita que o valor de um homem está no caráter e não na roupa, deixe seu like agora. Vamos ver se o novo Roberto aguenta o tranco. E agora? Perguntou Roberto, largando o espelho. Eu fico aqui escondido? Escondido? Zé soltou uma gargalhada rouca. Aqui quem não trabalha não come, primo. Amanhã, às 4 da manhã, a gente vai tirar leite. Depois capinar o pasto do baixo. Se o Ricardo mandar alguém aqui para vigiar, eles têm que ver um peão trabalhando, não um turista escondido no quarto. Mas eles vão me reconhecer. Não vão, garantiu Dona Maria. Porque eles procuram o Roberto de terno. Eles são arrogantes, meu filho. Eles não olham na cara de quem trabalha na enxada. Para eles, gente pobre é invisível. Você vai se aproveitar dessa invisibilidade. A partir de hoje, seu nome é Tonho. Você é um primo distante que veio do norte ajudar na lida porque perdeu tudo na seca. E considerando sua situação, não é mentira nenhuma. Zé pegou o terno italiano de Roberto, a gravata de seda e os sapatos de cromo. Ele fez um montinho no chão, perto da fogueira onde queimavam o lixo. Vamos queimar? Perguntou Zé. Não, disse Roberto, num impulso, segurando o braço de Zé. Não queima. Zé e Dona Maria olharam para ele. É prova do crime, disse Zé. Não. Roberto olhou para o terno sujo de lama. É a minha meta. Dona Maria, guarde isso. Esconda onde ninguém ache. Um dia eu vou vestir esse terno de novo. Não para ser o homem que eu era, mas para entrar na sala do Ricardo e olhar no olho dele. Eu vou recuperar o que é meu. Mas vou recuperar do jeito certo. Dona Maria sorriu. Um sorriso de aprovação. Muito bem, Tonho. O orgulho é veneno, mas a dignidade é remédio. Zé, enterra o terno num baú de lata debaixo do assoalho do quarto dele. É o caixão do Dr. Roberto. Enquanto Zé levava as roupas antigas para o enterro, Roberto sentou-se na varanda. O céu estava cravejado de estrelas, uma quantidade infinita que ele nunca via da janela de sua cobertura triplex por causa da poluição luminosa. Ele sentiu uma dor aguda no estômago. Fome. Dona Maria trouxe um prato fundo de sopa de fubá com couve e um pedaço de queijo. Come. Amanhã o dia é longo. E Roberto? Ela tocou no ombro dele. Ou melhor, Tonho.
O Ricardo achou que te destruiu jogando você na lama. Mas ele esqueceu que o milho, para crescer, precisa ser jogado na terra e coberto. Você não foi enterrado, meu filho. Você foi plantado. Roberto comeu a sopa. Estava quente, simples, sem salmão defumado ou azeite trufado. Mas foi a melhor refeição de sua vida. Pela primeira vez em anos, ele não precisava checar o e-mail enquanto comia. Ele não precisava fingir ser inteligente. Ele só precisava sobreviver. Longe dali, na capital, Ricardo brindava com uísque 18 anos em seu escritório, rindo da fuga covarde do sócio, crente que Roberto estava correndo como um rato assustado. Ricardo não sabia, mas tinha acabado de despertar algo muito mais perigoso que um empresário rival. Ele tinha despertado um homem que não tinha mais nada a perder. Roberto deitou-se no colchão de palha no quarto de hóspedes. O cheiro era forte, os grilos cantavam alto. Ele fechou os olhos e, em vez de sonhar com planilhas, sonhou com a face de sua filha, Bia. Papai vai voltar, filha, ele sussurrou para o escuro. Mas o papai vai voltar diferente. Amanhã, a enxada o esperava. E as mãos finas de Roberto iriam sangrar antes de calejarem. A transformação começou. O doutor Roberto morreu e nasceu o Tonho. Mas será que o corpo de um executivo sedentário aguenta o peso de uma rotina na roça? O primeiro dia de trabalho vai ser um desastre completo ou uma revelação? E tem mais. Enquanto Roberto aprende a ser gente, Ricardo começa a mexer os pauzinhos para tomar a guarda da filha de Roberto, a pequena Bia. A notícia vai chegar no sítio de um jeito devastador. O sangue de Roberto vai ferver. Você não vai acreditar no que ele vai tentar fazer no bloco 7. Prepare-se, porque o instinto de pai é mais forte que qualquer esconderijo. Comente Força Tonho para dar energia pro nosso herói. 4 da manhã. O galo cantou, mas para Roberto, parecia um despertador feito de arame farpado arranhando seus ouvidos. Seu corpo doía em lugares que ele nem sabia que existiam músculos. As costas travadas, as pernas pesadas como chumbo. Ele tentou fechar a mão, mas não conseguiu. As palmas estavam em carne viva. De pé, Tonho! Gritou Zé da porta do quarto, jogando uma bota enlameada perto da cama. A vaca não espera o Dondoca acordar. Se o Uber encher demais, ela adoece. Vamos! Roberto levantou-se, cambaleando. Nas primeiras semanas, ele chorava escondido no banheiro. Chorava de dor, de humilhação, de saudade do seu colchão de plumas de ganso. Mas hoje, na terceira semana, ele apenas engoliu o choro e calçou as botas. O trabalho era brutal. Capinar o mato alto sob o sol do meio-dia não era como a academia climatizada, onde ele corria 30 minutos na esteira assistindo série. Ali, a enxada era pesada. Cada golpe no chão reverberava nos ossos. Você segura o cabo como se fosse uma caneta, Zé zombou, observando Roberto golpear a terra sem jeito. A enxada é extensão do braço. Não briga com a terra, Tonho. Dança com ela. Se você bater com raiva, a terra bate de volta. Roberto parou, ofegante, o suor escorrendo nos olhos. Ele olhou para suas mãos. As bolhas tinham estourado de novo. Havia sangue no cabo de madeira. Sangue real. Eu não aguento mais, Zé. Eu sou um executivo, não um burro de carga. Você era um executivo, corrigiu Zé, sério. Agora você é um homem que precisa comer. E olha lá. Zé apontou para o horizonte. Tá vendo aquele milharal crescendo? Foi você que limpou o terreno. Tá vendo a cerca arrumada? Foi você que esticou o arame. Na cidade, o seu trabalho virava número numa tela que apagava quando acabava a luz. Aqui, o seu trabalho vira comida. Vira proteção. O sangue na sua mão é a prova de que você fez algo de verdade hoje. Roberto olhou para o campo limpo. Pela primeira vez, sentiu uma estranha satisfação. Não era o prazer efêmero de fechar um contrato. Era o orgulho sólido de ver o resultado. Gatilho de retenção e inscrição. Quantas vezes a gente chega em casa cansado do trabalho, mas sente que não fez nada de útil? A vida moderna nos desconectou do fruto do nosso esforço. Roberto está descobrindo que a dor do trabalho honesto cura a dor da alma vazia. Se você valoriza quem acorda cedo e batalha pelo pão de cada dia, deixe seu like. Vamos honrar o trabalhador brasileiro. Os dias viraram semanas. A pele branca de escritório de Roberto ficou bronzeada e curtida. A barriga de chope e jantares caros desapareceu, dando lugar a uma magreza resistente. A barba cresceu, falhada e grossa. Se Ricardo passasse por ele na rua agora, jogaria uma moeda,
mas jamais o reconheceria. Mas a paz do campo estava prestes a ser estilhaçada. Era uma tarde de terça-feira. Zé tinha ido à cidade vender queijo e comprar mantimentos. Ele voltou mais cedo do que o costume, e o trator veio rasgando a estrada numa velocidade perigosa. Quando Zé desceu, ele não trazia apenas sacos de farinha. Ele trazia um jornal dobrado debaixo do braço e uma expressão de quem traz a morte. Roberto estava na varanda, ajudando Dona Maria a escolher feijão. "O que houve, Zé?" perguntou Dona Maria, sentindo a tensão do filho. Zé jogou o jornal em cima da mesa, na frente de Roberto. Página 5. Coluna social e notas judiciais. Roberto limpou as mãos na calça e pegou o papel. Seu coração começou a martelar. A manchete era pequena, mas para ele, era gritante. Caso Sampaio, sócio assume controle total e pede guarda da filha do empresário foragido. Roberto leu a matéria, as letras dançando na frente dos olhos marejados. O texto dizia que Ricardo, alegando que Roberto havia fugido do país e abandonado a família, estava movendo uma ação para tutelar Bia, já que a mãe, ex-esposa de Roberto, estava passando por dificuldades emocionais, leia-se, foi comprada ou intimidada por Ricardo. A matéria dizia que Ricardo queria colocar Bia em um internato na Suíça para protegê-la do escândalo do pai. "Ele vai pegar a minha filha", Roberto sussurrou. A voz saiu como um ganido de animal ferido. "Ele vai mandar ela para longe. Ele vai dizer para ela que eu sou um criminoso que a abandonou." O sangue subiu à cabeça de Roberto. Uma fúria cega, vermelha, tomou conta dele. Ele não pensou. Ele não raciocinou. Ele correu para o quarto, revirou suas coisas e pegou a chave de fenda que usava para consertar a cerca. Era a única arma que tinha. "Onde você vai, maluco?" Zé barrou a porta da sala, ocupando todo o batente com seu corpo maciço. "Sai da frente, Zé!" gritou Roberto, com os olhos injetados. "Ele mexeu com a minha filha. Eu vou para a cidade. Eu vou entrar naquele escritório e eu vou furar o pescoço dele com isso aqui. Eu vou matar ele. Você não vai matar ninguém. Você vai morrer antes de passar da recepção." Zé o empurrou para trás. Roberto voou e caiu em cima do sofá velho. Roberto levantou-se num pulo, rosnando, e partiu para cima de Zé. O executivo franzino contra o gigante da roça. Foi uma luta triste. Roberto batia, arranhava, gritava, mas Zé apenas o segurou pelos pulsos e o prensou contra a parede. "Me solta. É a minha filha. Você não entende. É a minha Bia." Roberto desabou. Ele parou de lutar e começou a chorar. Um choro convulsivo, de quem perdeu o chão. Ele escorregou pela parede até o chão, soluçando. "Eu preciso salvar ela." Dona Maria, que assistia a tudo em silêncio, aproximou-se. Ela não abraçou Roberto. Ela deu um tapa estalado na cara dele. Plaft! O som fez o choro parar na hora. Roberto olhou para ela, atordoado. "Acorda!" disse ela, ríspida. "Homem que se preze não resolve problema com chilique. Você quer salvar sua filha ou quer dar o pretexto perfeito pro Ricardo te matar? Se você aparecer lá agora, com essa chave de fenda, você é o louco perigoso. A polícia te mata e o Ricardo sai de herói que salvou a menina do pai psicopata. É isso que você quer?" Roberto passou a mão no rosto, onde a mão de Dona Maria ardia. A dor física trouxe a lucidez de volta. "Ele vai levar ela para a Suíça, Dona Maria. Eu nunca mais vou ver ela." "Não vai", disse ela, firme. "Porque nós não vamos deixar. Mas nós não vamos jogar o jogo dele, Roberto. O Ricardo joga com dinheiro e influência. Nós vamos jogar com a verdade. E a verdade é uma semente que, quando brota, quebra até concreto." Ela puxou uma cadeira e sentou-se na frente dele. "Você disse que assinava tudo sem ler, não disse? Mas você disse também que guardava cópias de segurança num servidor privado, uma nuvem, não é isso?" "Sim. Mas a senha? Eu preciso do meu token bancário, do meu celular, que eu joguei nos porcos. Eu não tenho acesso a nada." "Você não tem", disse Zé, soltando os braços cruzados e revelando um sorriso de canto de boca. "Mas o Tonho não precisa de tecnologia. O Tonho tem amigos." Dona Maria sorriu. "Roberto, você lembra daquele favor que o prefeito da cidade vizinha me deve? Aquele de 30 anos atrás, quando eu paguei a cirurgia do filho dele." Roberto franziu a testa. "O que isso tem a ver?" "Tem a ver que político tem rabo preso, mas também tem gratidão se a gente souber cobrar. E tem a ver que o filho do prefeito hoje é o melhor hacker do estado."
Se existe uma prova digital contra o Ricardo, a gente vai achar. Mas você vai ter que entrar na cova dos leões para pegar a chave. O que a senhora quer dizer? O hacker pode quebrar a senha, mas ele precisa de um acesso físico à rede interna da empresa por pelo menos 1 minuto para clonar o sinal, explicou Roberto, sua mente de CEO voltando a funcionar. Mas o prédio é uma fortaleza. Seguranças, câmeras, biometria. Exato, disse Dona Maria. O doutor Roberto jamais entraria lá. Mas o Tonho é só um entregador de verduras e queijos que vai levar a encomenda da semana para a cantina do prédio. Ninguém olha para a cara do entregador, lembra? Você disse que eles são invisíveis. Roberto sentiu um calafrio. O plano era suicida. Entrar no prédio onde ele era o dono, vestido de caipira, passar pela segurança que ele mesmo contratou e plugar um dispositivo na sala de servidores sem ser visto pelo homem que queria matá-lo. É a única chance, disse Roberto, levantando-se. O medo ainda estava lá, mas a fúria tinha virado combustível. Eu vou. Pela Bia. Então se prepara, disse Zé, batendo no ombro dele. Porque amanhã é dia de feira na capital. E o Tonho vai fazer a entrega mais perigosa da vida dele. A decisão foi tomada. É tudo ou nada. Roberto vai ter que invadir sua própria empresa, disfarçado de entregador humilde, para roubar as provas que podem destruir Ricardo e salvar sua filha. Um deslize, um olhar errado, e ele será preso ou morto. Mas ele não está sozinho. Ele tem a astúcia de Dona Maria, a força de Zé e o amor de pai no peito. O bloco 8 será o final épico dessa saga. Será que o Tonho consegue enganar a todos? Será que o Ricardo vai cair? E o encontro emocionante com a filha? Você não pode perder o desfecho. Digite Justiça e compartilhe agora se você quer ver o vilão pagar caro. O arranha-céu de vidro espelhado refletia o sol da manhã na capital. Era uma fortaleza de concreto e aço, o símbolo máximo do poder corporativo. Na entrada de serviço, uma fila de caminhões descarregava suprimentos. Entre eles, uma velha caminhonete rural, dirigida por Zé, parou. Roberto desceu do banco do carona. Ele usava um boné desbotado puxado até os olhos, a barba por fazer e carregava no ombro uma caixa pesada de madeira cheia de queijos e hortaliças. Ele caminhou até a portaria de serviço. O segurança, o mesmo que trabalhava ali há 10 anos e para quem Roberto nunca havia dado bom dia, nem sequer olhou no rosto dele. Entrega para a cantina do executivo, disse Roberto, engrossando a voz e imitando o sotaque do interior. Crachá de visitante. Passa na catraca e não demora. Elevador de carga tá quebrado, vai ter que subir pela escada até o 3º e pegar o de serviço lá, resmungou o segurança, sem tirar os olhos do celular. Roberto pegou o crachá. A invisibilidade funcionava. O doutor Roberto jamais subiria escadas com uma caixa nas costas, mas o Tonho subiu 3 lances sem perder o fôlego. As semanas de inchada e leite haviam transformado seus pulmões e músculos. Ele entrou no elevador de serviço. O coração batia forte, mas suas mãos não tremiam mais. Ele apertou o botão do 40º andar. A cobertura. O ninho da cobra. Quando as portas se abriram, o cheiro de ar-condicionado e carpete limpo invadiu suas narinas. Era o cheiro da sua antiga vida. Ele caminhou pelos corredores. Viu sua antiga secretária, Júlia, correndo com papéis, estressada, gritando ao telefone exatamente como ele fazia. Ela passou por ele, esbarrou no ombro dele e nem pediu desculpas. Para ela, ele era apenas um móvel que se mexia. Roberto entrou na copa da diretoria. Depositou a caixa de verduras. Olhou ao redor. A sala do servidor ficava no final do corredor, ao lado da sala da presidência. Ele precisava de 30 segundos. Ele deslizou pelo corredor. A porta da presidência, sua antiga sala, estava entreaberta. Ele ouviu a voz de Ricardo. Sim, a menina vai para o internato amanhã. Eu não quero choro. Diga que o pai é um fugitivo e que eu sou o novo tutor legal. Assine os papéis, advogado. Eu quero o controle do fundo fiduciário dela hoje. A raiva queimou no peito de Roberto, mas ele se lembrou da voz de Dona Maria. A verdade é uma semente que quebra concreto. Ele não podia entrar lá e bater em Ricardo. Ele precisava da prova. Roberto chegou à porta do servidor. Trancada. Ele tirou do bolso um pequeno dispositivo eletrônico que o filho do prefeito havia lhe dado, um chupa-cabra digital. Ele encostou o aparelho na fechadura eletrônica. Luz vermelha. Luz vermelha. Luz verde. Clique. A porta abriu. Ele entrou, plugou o dispositivo na central e esperou.
A barra de download na telinha minúscula começou a encher. 10%, 40%, 70%. De repente, a porta atrás dele se abriu. O que o entregador está fazendo aqui? A voz gelada de Ricardo encheu a sala pequena. Roberto não se virou. Ele viu o reflexo de Ricardo no vidro do rack de servidores. O download estava em 90%. Eu me perdi, patrão. Procurando o banheiro, disse Roberto, mantendo o sotaque. Mentira. Você não tem cheiro de quem se perde. Você tem cheiro de... Ricardo parou. Ele se aproximou, desconfiado. Vire-se. 95%. 98%. Roberto tirou o boné lentamente. Ele se virou. Ricardo recuou 2 passos, como se tivesse visto um fantasma. Roberto. O vilão riu, incrédulo. Olha só pra você. Você parece um mendigo. Um bicho do mato. O que aconteceu? Veio pedir esmola? Veio implorar para não ser preso? 100%. Download completo. Roberto desconectou o aparelho calmamente e guardou no bolso. Ele ergueu a cabeça. Seus olhos não tinham medo. Tinham uma serenidade assustadora. Eu não vim pedir nada, Ricardo. Eu vim entregar. Entregar o quê? As verduras. Ricardo gargalhou, debochado. Ele apertou um botão na parede. Segurança. Sala do servidor. O intruso está aqui. Eu vim entregar a verdade, disse Roberto. Nesse momento, esse aparelho no meu bolso acabou de enviar para a Polícia Federal, para a imprensa e para o Conselho de Acionistas todas as provas das suas fraudes, das contas nas Ilhas Cayman e do plano para me incriminar. O sorriso de Ricardo desapareceu. Você está blefando. Você é um fracassado. Olha as suas roupas. Você limpa a bosta de vaca. Limpo. E tenho orgulho disso. Porque a bosta de vaca vira adubo e faz a vida crescer. Já a sua sujeira, Ricardo, ela só destrói. Você achou que me matou quando tirou meu dinheiro. Mas você só matou o meu ego. O homem que está na sua frente agora, esse você não consegue comprar, nem intimidar. Os seguranças chegaram correndo. Prendam esse mendigo. Gritou Ricardo. Ele me agrediu. Ele é o Roberto, o foragido. Os seguranças avançaram, mas pararam quando ouviram um barulho ensurdecedor vindo do lado de fora. Sirenes. Muitas sirenes. Não da polícia comum, mas os camburões pretos da Polícia Federal. Eles não estavam ali por causa do chamado de Ricardo. Eles já estavam monitorando o download. A porta da sala da presidência se escancarou e o delegado, o mesmo que esteve no sítio, mas agora com um mandado diferente na mão, entrou. Ricardo Mendes, disse o delegado. O senhor está preso por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsa comunicação de crime. Ricardo tentou correr para sua mesa, talvez para pegar uma arma ou destruir algo, mas Roberto foi mais rápido. Com a agilidade que ganhou laçando bezerros, ele deu uma rasteira em Ricardo. O vilão caiu de cara no carpete caro. Fica no chão, disse Roberto, segurando Ricardo com a bota pesada e suja de terra sobre as costas dele. E agradeça por eu não ser mais o Roberto antigo. O antigo te mataria. O Tonho só quer que você pague o que deve. Ricardo foi algemado e levado, gritando impropérios. Os funcionários olhavam, chocados, para o seu antigo chefe vestido de caipira, que acabará de derrubar o tirano. Mas Roberto não ficou para os aplausos. Ele correu para o elevador. Ele tinha um compromisso mais importante. Na recepção do prédio, uma mulher trazia uma menina vestida com o uniforme da escola, escoltada por um advogado. Era Bia. Ela parecia triste, assustada, segurando uma boneca velha. Papai! Ela sussurrou quando viu o homem barbudo e sujo saindo do elevador. Roberto ajoelhou-se no chão de mármore, ignorando os olhares de reprovação da alta sociedade que passava. Ele abriu os braços. Bia! A menina correu e se jogou nos braços dele. Ela não ligou para o cheiro de suor ou para a roupa velha. Ela sentiu o abraço. E pela primeira vez, o abraço do pai era forte, presente, real. Eu pensei que você tinha ido embora. Ela chorou. Eu fui, filha. Eu fui para longe para aprender a voltar. E eu nunca mais vou soltar você. Gatilho de retenção e inscrição. É impossível não se emocionar. O dinheiro vai e vem, mas esse abraço, isso é eterno. Roberto venceu não porque recuperou a empresa, mas porque recuperou a filha. Se você chorou ou sentiu um arrepio, essa é a hora. Inscreva-se no canal. Histórias como essa nos lembram que nunca é tarde para recomeçar.
Epílogo. 6 meses depois. O sítio de Dona Maria estava diferente. A cerca estava pintada, o telhado reformado, e havia um trator novo, um presente anônimo, estacionado ao lado do velho. Era domingo. Na varanda, uma mesa farta estava posta. Broa de milho, café, queijo fresco e um bolo de chocolate. Roberto estava sentado no banco de madeira, mas não usava terno. Usava calça jeans e uma camisa polo simples. Ele ria enquanto tentava ensinar Bia a tirar leite da vaca, que mugia impaciente. Zé observava de longe, com o capim na boca, balançando a cabeça e rindo da falta de jeito da menina. Um carro preto de luxo estacionou na porteira. O motorista desceu e abriu a porta para Roberto. Ele tinha uma reunião importante na segunda-feira. Ele havia reassumido a empresa, mas com novas regras, salários justos, creche para os filhos dos funcionários e, o mais importante, ninguém trabalhava depois das 18 horas. Roberto caminhou até a varanda e beijou a mão de Dona Maria. Eu preciso ir, Dona Maria. A selva de pedra me chama. Dona Maria segurou a mão dele. A mão dela, enrugada, sobre a dele, que agora também tinha calos. Vai com Deus, meu filho. Mas não esqueça, o seu terno novo é bonito, mas é a sua alma de Tonho que segura ele de pé. Se sentir o cheiro da soberba voltar, eu volto pra cá e limpo o chiqueiro, completou Roberto, sorrindo. Eu prometo. Ele pegou Bia pela mão, entrou no carro e partiu. Dona Maria ficou na cadeira de balanço, descascando sua eterna laranja. Ela olhou para o horizonte, onde o sol se punha dourado sobre as montanhas de Minas Gerais. Mais um salvo, Alberto. Mais um salvo, sussurrou ela para o céu. E o rangido da cadeira nheque-nheque continuou, marcando o tempo da vida, que não corre, apenas acontece na hora certa.